As trevas emergidas do sono. Eduardo da Costa Mendes. Quem fizer o intermédio entre o mundo dos vivos e o dos não vivos, conviverá com a mais horrível mácula carregada pelos homens. Filosofia necrodúlica. Acredito que não haja outra maneira de ludibriar minha mente que não seja pela recordação de todos os fatos os quais me trouxeram a esse destino tão calamitoso. Se eu soubesse que tantos esforços acarretariam em tamanha desgraça, juro que jamais repetiria meus feitos, ou sequer cogitaria a hipótese de suscitá-los. Mas existe apenas um rumo para as areias de uma ampulheta, e para nós humanos, o tempo jamais volta. Somente pelo fato de que qualquer filete de pensamento me ajude a desviar a atenção, mantendo-me acordada e ludibriando minha mente contra o sono, seja tão salutar para mim, é que direi o meu nome. Pois se não fosse por esse motivo, o manteria em sigilo, com a intenção de preservar a mim, e principalmente a você. Pois é bem provável que eu tenha alguma porcentagem de culpa sobre alguma das desgraças de sua vida. E plenamente ciente de que qualquer tentativa de vingança que você possa investir contra mim esteja fadada ao fracasso, peço-lhe para que não me procure. Atualmente não possuo um nome em específico, mas fui batizada como Agnes Raithmore Hill, nome escolhido pela minha falecida mãe. No ano de 1883, quando eu era apenas uma jovem interessada nos inúmeros livros depositados na biblioteca da minha família, fui admoestada pelo meu pai a buscar um rumo decente para a minha vida. Ele acreditava que eu era apenas uma jovem burguesa sem qualquer tipo de ideal e que cedo ou tarde acabaria entregando a herança que me cabia para algum maldito com quem eu viesse a me casar. Em partes ele estava certo, pois tenho certeza de que qualquer casamento que me arranjassem não poderia possuir uma motivação diferente do interesse material. Mas dado o fato de que eu era uma fanática pelos mistérios acerca do sono, e que muito sobre isso eu pesquisava, a ideia de que eu era uma moça desprovida de qualquer tipo de ideal não passava de uma loucura. Depois de muito tentar convencer meu pai, decidi camuflar minha identidade em um disfarce o qual provavelmente jamais poderia ser revelado outra vez. Por fim, graças ao desinteresse do meu pai em ver-me apenas como a progenitora de uma sucessão de crianças mimadas, ele acabou por aceitar meu pedido e forjou a morte da minha antiga identidade, para que assim eu pudesse assumir o nome de Alan Raithmore Hill Jr., um sobrinho inglês que viera para estudar medicina em Coimbra, nossa terra natal. Essa era a única forma que eu conseguiria ingressar em um curso superior de prestígio. Meu fascínio pelos mistérios relativos ao sono foi acentuado quando consegui ingressar em uma das mais renomadas universidades de Portugal. As aulas de anatomia escancararam para mim a engrenagem motriz para o funcionamento da máquina humana, o cérebro. E o contato com o tal órgão tornou-me ainda mais uma fascínora pelo conhecimento relativo ao seu funcionamento. Eu me perguntava sobre como era possível que aquele amontoado de carne fosse o responsável por todas as ações do nosso corpo. Mas conforme meus estudos se aprofundaram, mais dúvidas surgiram, pois ainda que os estudos e pesquisas mais recentes falassem mediocremente sobre o cérebro, nenhuma informação me dava bases sólidas para melhor compreendê-lo. Tampouco revelavam o porquê de termos mecanismos que nos desligam durante a noite. Por mais que o meu disfarce possuísse uma boa qualidade, camuflar a repugnância relativa às conversas vis dos meus colegas de sala era quase impossível. Os mesmos não falavam sobre assuntos diferentes de suas experiências sexuais e quase sempre me perguntavam sobre as minhas. Eu sempre dava um jeito de me esgueirar, mas a dificuldade proporcionada pela falta de rudeza em meu rosto e pelas curvas acentuadas do meu corpo tornavam tal tarefa ainda mais complicadas. Mas graças à sorte, jamais levantei suspeitas para delatar a mim e ao meu disfarce. Em certa manhã, durante meu desjejum, li no jornal uma matéria sobre um velho marinheiro expedicionário
que fora encontrado após 3 anos desaparecido. Ele se perdera de sua comitiva quando a mesma avançava em direção às densas florestas do norte do Brasil. Mas o fato dele ter sido encontrado com traços esquizofrênicos não foi o que chamou a atenção na matéria. O que de fato me fisgou foi o fantástico misticismo narrado pelo jornalista, que a partir dos relatos do marinheiro contou que, graças à ingestão de um estranho fruto encontrado no fundo de uma antiga e misteriosa caverna, o marinheiro perdera a necessidade de dormir e não sentia qualquer tipo de fadiga por isso. E também sobre os avisos que o mesmo dava em relação aos perigos acerca desses fatos. Não nego que zombei da informação lida no jornal, pois sempre fui uma adepta do ceticismo, e acreditar em histórias tão fantásticas não era do meu feitio. Mas quando o marinheiro foi levado ao centro de pesquisas da universidade para estudos, tamanha fora a minha curiosidade a respeito daquele fato, que não me contive. O maldito realmente não dormia e gastava sua existência falando sobre um lugar distante da possibilidade de ser plenamente descrito, pois estava longe de qualquer concepção humana, onde nenhum homem deveria ir, e em relação aos que para lá foram, poucos voltaram. Eu nada me interessava por suas loucas histórias, pois imaginava que a insalubridade vivida por ele ao longo de 3 anos perdido era capaz de erodir a loucura até mesmo nas pessoas mais sãs. O que me interessava a seu respeito era a estranha condição que o acometera. Como era possível que alguém vivesse desprovido do sono? Como era possível alguém ir tão à contramão da maré humana? Para muitos, esse fato poderia ser misericordioso, mas para outros, jamais dormir poderia ser considerado um castigo divino bastante severo. Para mim, a concepção da sociedade em relação a isso era banal. O que realmente me interessava eram as explicações e descobertas científicas as quais poderiam ser conquistadas a partir disso tudo. Tente imaginar o quanto de progresso nossa sociedade teria se conseguíssemos sintetizar um medicamento capaz de impedir o sono dos trabalhadores. Ou quão lucrativas seriam nossas produções caso dessemos um jeito de aplicar em massa um medicamento capaz de tornar nossos escravos infatigáveis. E além de conseguir aumentar o rendimento dos serviçais, conseguiríamos evitar os pesadelos oriundos das consciência pesada. Por conta dessa esperança, eu me perguntava sobre a possibilidade de tornar tal fato uma realidade, e toda a comunidade de cientistas se perguntava o mesmo. Porém, todos estavam tão desinformados quanto eu. Não acreditávamos que aquele assunto se estenderia por muito tempo. Tínhamos certeza de que logo a decadente sociedade encontraria rumos absurdos com os quais se entreteria outra vez, deixando a história do notívago marinheiro cair no esquecimento. Porém, erramos quanto a isso. Os rumores relativos ao sonâmbulo correram o mundo, e logo nossa cidade estava inundada de curiosos em relação ao caso. Em sua grande maioria, cientistas e pesquisadores compunham a massa de visitantes. Mas também era fácil topar com algum padre, sacerdote, monge ou qualquer outro tipo de representante de alguma religião. Todos queriam compreender como era possível que aquele rapaz não dormia. Os cientistas diziam que o estresse gerado pela falta de sono acentuaria a produção das enzimas nocivas ao corpo, adoçando a ideia de que seria impossível aquele homem ainda estar vivo após tanto tempo sem dormir. Já os monges o veneravam, acreditando que o mesmo havia extrapolado o nível da iluminação espiritual, o qual o homem ainda paira, assim perdendo a básica necessidade de descansar. É óbvio que fiquei ao lado da ciência, pois a fundamentação dada pelos religiosos era medíocre e, para mim, futura médica, acreditar em ideologias tão prosaicas seria um bom motivo para não fazer jus a um diploma. Após meses de sucessivos fracassos, na tentativa de solucionar o curioso caso do marinheiro, a direção da universidade decidiu dar por encerrado o assunto. Muitos estudiosos protestaram, pois acreditavam que não havíamos submetido a cobaia a todos os métodos de extração de informação. Lobotomia e lavagens cerebrais foram propostas,
mas o comitê de investidores já havia chegado a um consenso. E para dar essa notícia, convocaram uma reunião, que contou até mesmo com a presença do próprio marinheiro. Os investidores do campus haviam perdido tanto o interesse quanto a esperança em chegar a algum lugar. Por esse motivo, insistiram na ideia de que uma grande tolice continuar apostando fichas em tal caso. Mas a partir do momento que o estudado gargalhão zombaria do nosso fracasso, enaltecendo a mediocridade das nossas ciências diante do inexplicável, o posicionamento dos investidores mudou completamente, e fora fácil entender o motivo. Um alto nível de instrução jamais significará sabedoria, e isso pode ser provado com a atitude tomada pelos homens da ciência, que após serem vencidos por uma questão impossível de ser solucionado pela ciência humana, decidiram montar uma comitiva expedicionária e ir até o local narrado pelo marinheiro, para lá tentar obter melhores resultados. Naqueles dias, uma das maiores dificuldades que enfrentei foi conseguir convencer o meu pai a me autorizar a cruzar o oceano e investir em minha viagem rumo ao novo continente. Fui criticada e alertada sobre a real possibilidade de ser violentada sucessivas vezes pelos cães do mar com quem dividiria espaço, mas após convencê-lo de que minha carreira poderia dar um salto monumental com aquela viagem, fui autorizada a ir. Durante os longos dias, em nossa tripuladíssima nau, pela primeira vez fui apresentada ao inferno. Não apenas pelo desconforto proporcionado pelo infinito nada presente no mar revolto, mas também pelo cuidado que precisei tomar ao me trocar diante dos meus companheiros de camarote. Alguns dos jovens médicos não se importavam em transitar completamente nus pelos alojamentos, e assistir a tais saliências sem me constranger era o mínimo que eu deveria fazer em prol do meu disfarce. Também era bastante complicado assistir à sucessão de relações pederastas que alguns deles praticavam entre si nas silenciosas madrugadas. Mas o mais complicado de tudo era esconder o fruto da minha regra mensal, a qual me obrigava a lançar ao mar os meus lenços ensopados de sangue. Passamos 3 meses no mar, e dentre esse tempo, uma das coisas que também tornaram aquela viagem um inferno foram os agourentos dias e noites de ininterruptos avisos, de maus presságios, desferidos pelo marinheiro lunático em relação à tolice de estarmos indo em busca da caverna de tal fruto. Por conta de que o maldito literalmente não dormia, como forma de punição pela sua traquejada insolência, foi ordenado que o amordaçassem e o amarrassem em algum dos mastros durante alguns dias. Tal atitude não resolveu o problema, mas abrandou os ânimos dentro do nosso navio, que se via fragilizado após tanto tempo ouvindo a maldita reclamação do marinheiro. Já no outro continente, nossa recepção foi feita pelo próprio imperador. A cordialidade estava longe de ser a real motivação por trás da recepção feita pelo tão altivo baluarte. O que de fato motivou a presença do imperador no dia da nossa chegada foi a doença que acometera uma de suas filhas. E ciente de que as chances dela sobreviver eram bem mais significativas caso fosse necessário enviá-la para Portugal, ele não perdeu a oportunidade de tentar conseguir a cura da doença com a comitiva de médicos antes que os miasmas do pós-óbito tomassem conta de sua filha. Ainda que eu tenha investido alto valor em minha viagem, havia uma hierarquia a ser seguida. Sendo assim, ordens deveriam ser inquestionavelmente obedecidas por todos, inclusive por mim. E seguindo os desígnios dos meus mestres, acabei por ficar no Palácio Imperial, tratando da filha do imperador, enquanto os médicos de maior experiência e importância seguiram rumo em direção à caverna mencionada pelo marinheiro. Ainda que outros médicos também tenham sido incumbidos da responsabilidade de tratar da princesa, me senti um tanto injustiçada, tanto quanto acreditar na ideia de que devemos nos abster dos prazeres mundanos, os únicos que conhecemos, para gozar dos prazeres celestiais, os quais a partir da nossa conduta podem vir ou não.
Não era do meu agrado ficar no palácio, até porque eu carregava comigo a mais indubitável certeza de que a resolução daquele assunto era mais do meu interesse do que de qualquer outro médico que estivesse desembarcado naquela praia. Mas acabei por não ter escolha. Durante 4 meses tratamos da jovem, acreditando que sua possível morte também representaria a nossa. Mas nada descobrimos em relação à sua doença durante esse tempo. A ausência da aparelhagem correta e a indisponibilidade de medicamentos eram os nossos maiores empecilhos. E já estávamos desacreditados na possibilidade daquela pequena moça sobreviver, mas graças a uma associação dos demais sintomas apresentados por ela, somados a um fluxo menstrual completamente desregulado, descobrimos que o que ela estava sofrendo era uma eritoplastose fetal, uma rara condição gestacional, a qual o feto acaba por se tornar nocivo para a mãe. A única maneira de salvar aquela garota era abortando sua gestação. Porém, 2 grandes problemas se impunham ao nosso sucesso. O procedimento cirúrgico necessário para dar fim ao sofrimento da jovem era bastante complexo, e todos os médicos os quais se mantiveram no palácio não dominavam plenamente aquela vertente da medicina. Isso poderia acarretar na morte da princesa e em uma punição bastante severa para nós. A outra questão era como daríamos a notícia ao imperador de que sua filha estava grávida, sem ainda ter se casado. Provavelmente, alguma punição recairia sobre nós, por estarmos blasfemando a honra de uma representante imperial. A solução para essas questões fora camuflar a gravidez da jovem, dizendo ao imperador que sua filha precisava urgentemente extrair um câncer do abdômen e que a cirurgia era bastante arriscada, podendo acarretar na morte de sua filha. Foi-nos autorizada a execução da cirurgia, mas de maneira bem pragmática. O imperador nos disse que cabeças rolariam caso a princesa não resistisse. Não posso afirmar que tal ameaça tenha sido literal quanto ao fato de cabeças rolarem se fracassássemos, pois a cirurgia foi um sucesso. Mas tenho minhas ressalvas quanto a isso. E ao final da extração, para acobertar toda a mentira, lançamos o feto no rio. O fato do bebê ser negro revelou o motivo que levou a princesa a esconder sua gestação. Provavelmente, ela vinha se deitando com um ou outro escravo, e caso seu pai tomasse ciência desse fato, seus dias se tornariam um inferno. Esse pecado quase custou-lhe a vida. Subsequente à cirurgia da princesa, 2 semanas depois, o que restou da comitiva de médicos voltou ao palácio. Dos 20 médicos e 60 carregadores, apenas o marinheiro esquisito e um doutor voltaram. O marinheiro, apesar dos evidentes sinais de desidratação e subnutrição, não estava diferente de quando partiu e continuava tagarelando sobre o sombrio lugar que o deixara naquela condição. Já o doutor parecia ter enfrentado maus bocados, já que seus olhos haviam sido perfurados e seu maxilar inferior trespassado por cordéis de fibra, os quais se envolviam em sua nuca, impedindo assim que sua boca se fechasse. Os relatos dos sobreviventes eram horríveis. Esses relatos, em sua maioria, suscitavam histórias de mortes sangrentas ou fins inexplicáveis para os aventureiros da comitiva. Após ter seu maxilar solto, o médico narrou os perturbadores acontecimentos que se estenderam ao longo da viagem da comitiva, revelando uma sombria e tenebrosa sucessão de desgraças. Ele detalhou as dificuldades de se enfrentar uma floresta a qual lâmina alguma jamais sentiu o sabor de suas folhas. Falou sobre feras desconhecidas que invadiam o acampamento nas morosas horas da noite e quebravam o silêncio da floresta com a animosidade de seus sangrentos ataques. Falou também sobre a existência de pequenos anfíbios capazes de inutilizar as vias aéreas de um homem adulto, apenas tocando-os, fadando suas vítimas a mortes agoniantes e desesperadas, onde as vítimas arranhavam suas gargantas em busca de ar. Falou também de frutos selvagens saborosíssimos, mas capazes de inchar a língua de um homem ao ponto dela não caber na boca.
e de um clima causticante e úmido, bastante interessante para aqueles que estão em busca do sofrimento. Mas a informação que mais me interessava, ele prometeu narrar na manhã seguinte. O jovem médico pareceu tentar se esgueirar da pergunta que lhe fiz em relação ao fruto e tudo mais o que havia na caverna. E com o pretexto de estar completamente exausto, prometeu contar tudo na manhã seguinte. Fui tola em acreditar em suas palavras, pois era fácil entender que ele já havia se tornado uma pessoa imune ao sono, mas por respeito, acabei por acatar o seu desejo. Na madrugada em que tivemos o depoimento do doutor, o palácio inteiro foi despertado com o alvoroço posterior a um estrondeante estampido de bacamarte. As camareiras do palácio não aguentaram segurar os gritos em suas gargantas, quando viram o corpo do médico caído, com a cabeça estourada, a ensopar o chão com seu sangue. Quão potente precisa ser um acontecimento para que uma pessoa tire sua própria vida em motivação? Isso me fez pensar que o que ele viu ou encontrou naquela caverna possuía muita relevância e até um tanto de poder, se fosse bem direcionado. Graças a esse maldito pensamento, senti-me ainda mais atraída pelos mistérios do tal lugar. Saber que os viajantes anteriores morreram mais por decorrência dos perigos da floresta do que por alguma associação de fatos metafísicos ou paranormais me encorajou a tentar refazer os passos da comitiva anterior. Não tive muito tempo para planejar a minha viagem, nem para angariar todas as provisões que eram necessárias para minha aventura, pois o imperador deu a ordem para que todos os médicos deixassem o Palácio Imperial o mais rápido possível. Ele acreditava que nossa presença estava atraindo maus presságios para a corte e que a continuidade da nossa presença no ambiente poderia fazer ruir tudo o que ele tanto trabalhou para conquistar. Ainda que os ânimos do imperador não estivessem propícios para receber um pedido, atrevi-me a solicitar-lhe um cavalo e 2 carregadores. Eu já estava decidida de que não embarcaria no navio de volta a Portugal, e por ter sido eu uma das responsáveis pelo salvamento da vida da sua filha, acreditei possuir créditos suficientes para merecer a justeza de um favor recíproco. Ele protestou por muito tempo. Também me insultou por acusações de loucura, mas a realidade é que tais insultos pouco me atingiram, pois sendo eu uma representante da ciência, entender que não existe prova alguma de que a loucura é ou não a mais real prova de felicidade, fez com que eu não desse notoriedade a tais acusações. Mas por fim, após uma insistência, o imperador acabou cedendo ao meu pedido. O que me foi concedido foram 3 cavalos e todos os mantimentos que as montarias conseguissem carregar. Mas essa concessão não fora dada de mão beijada. O imperador deixou claro suas condições. Eu não poderia mais pôr os pés no palácio, e que o meu retorno para Portugal estava sob minha conta e risco caso eu voltasse com vida da expedição, a qual ele taxou como febril insanidade. Sem sombra de dúvida, eu aceitei todas as condições. Durante os 3 primeiros dias da minha jornada, não tive problemas mais relevantes do que o medo de passar minhas noites nos acampamentos ridículos que ergui, sem nenhuma preparação prévia. Eu estava longe de ser um soldado de boa têmpera para tão dificultosas ocasiões. Meu conhecimento a respeito de como sobreviver eram ínfimos e hipócritas, mas eu continuava seguindo os lapsos de intuição que o terreno me fornecia. E por manter a crença de que as teorias seguidas pelos insanos darwinistas seriam fúteis se comparados com tudo o que eu estava prestes a apresentar ao mundo, e que sem dúvida meu sucesso seria cataclísmico após a descoberta de como manter toda a sociedade acordada, mantive-me seguindo os caminhos que a selva me proporcionava sem sequer reclamar ou perder a motivação. Mas essa conduta não se perpetuou por muito tempo. Conforme a desolação da floresta imperou, e o tempo mostrou não ser mais do que uma hierática e ilusória palavra, criada apenas para especular o ignoto, perdi a esperança de realmente encontrar algo diferente da morte,
e durante um bom tempo minha jornada perdeu completamente o rumo, da mesma maneira que perdera o sentido. Por conta da minha imperícia em técnicas de sobrevivência, me deixei levar pelas questões mais banais para aqueles que buscam não morrer em uma floresta. O controle dos ânimos foi o meu maior inimigo, e por conta dele, mediante tais circunstâncias, não controlar minhas próprias faculdades mentais, acabei por acelerar o esgotamento do meu estoque de comida e água. Comi e bebi desenfreadamente por ansiedade, e logo os embornais dos meus cavalos estavam completamente vazios. Em uma manhã a qual eu acreditava que seria a minha última, não pelos fatos que agora narrarei, mas por não possuir nem mais um farelo de pão para matar a minha fome, os raios solares das primeiras horas trouxeram algo a mais. Fui despertada por uma sutil estocada de lança, e quando abri os olhos, me vi rodeada por revoltosos homens selvagens, cujos senhos estavam ritualisticamente pintados com uma espécie de tinta barrosa e repulsiva. Apesar de ter levantado de um só salto, logo fui contida por meus capturadores, os quais não perderam tempo em me amarrar e levar sob custódia. A debilidade do meu corpo não me permitiu acompanhar todo o trajeto feito pelos selvagens, por isso não posso afirmar com exatidão o tempo que fui arrastada por aqueles homens. Mas deduzo que dias tenham se passado comigo sobre a posse dos mesmos. Nos poucos momentos que fui reanimada para assim ser hidratada, vi tantos feixes do sol trespassando as copas das árvores, quanto também me deparei com o ébano da noite florestal. Por conta disso, deduzo que dias tenham se passado. Quando meus sentidos deixaram de ser espasmódicos lances de esparsas imagens e voltaram a ser plenamente compreensíveis, pude ver que o local onde eu me encontrava era uma espécie de tribo alojada em meio a uma clareira na floresta. Eu estava amarrada a um tronco e as pessoas naquela estranha comunidade passavam por mim com total indiferença, tal como se eu fosse um dos peixes que vi secando ao sol, junto a uma porção de outras carnes infestadas de moscas em um maldito varal, erguido por cordas fibrosas semelhantes às que atavam o maxilar do doutor suicida. A vigência do primitivismo estava por toda parte, mas no que mais me ative ao despertar foi a percepção de que minha roupa já havia sido completamente arrancada e que minha pele branca destoava gritantemente da cor avermelhada presente na pele daquelas pessoas. Aquele momento me fez lembrar dos avisos dados pelo meu pai de que eu correria riscos reais de ser violentada, e a minha imaginação materializou as piores cenas diante dos meus olhos. Fui incapaz de controlar os meus nervos, e um ataque de pânico acelerou minha frequência cardíaca ao ponto extremo. Mas antes que algum ataque convulsivo pudesse me acometer, fui atingida no peito por um dardo rústico, o qual sem dúvida estava embebido por alguma droga paralisante, pois fui incapaz de mover qualquer parte do meu corpo diferente dos olhos, até que a letargia da minha consciência me levou ao sono mais profundo da minha vida. A retomada da minha consciência deu-se dentro de uma das cabanas erguidas pelos selvagens. Eu continuava amarrada, mas a cor que predominava em minha pele já não era mais o esquálido branco da minha linhagem basca, e sim o fulvo amarronzado oriundo de alguma pigmentação desconhecida por mim e aplicada em meu corpo enquanto eu estava dormente. Uma fogueira estava diante dos meus pés, e algumas figuras estranhas me rondavam de maneira a me observarem, tal como famintos a fitarem uma refeição. Todos estavam cobertos por pelagens, couraças, penas, pinturas ou máscaras que mesclavam argila e partes de crânios de animais ou humanos. Contudo, entre todos à minha volta, uma presença se destacava de todas as demais. Tratava-se de uma anciã digna de todos os sórdidos aspectos de uma bruxa tribal. O rumo o qual a situação tomou foi estranhíssimo. De maneira a me surpreender, a figura xamânica diante de mim teve como decisão estabelecer comunicação comigo. Apesar de ter ficado bastante surpreendida com o fato dela, mesmo que com uma pronúncia vagamente confusa, falar a minha língua, respondi tudo o que me foi perguntado,
com a maior franqueza possível. Talvez minhas verdades tenham sido ditas graças à minha crença de que qualquer tentativa de escamotear o motivo da minha presença naquele lugar pudesse custar a minha vida. Apesar de todas as exclamações de que eu não deveria ter me aventurado naquelas terras, a chefe tribal revelou que sabia o motivo de eu estar ali e reiterou o fato de eu ser apenas mais uma dentre tantos outros interessados em desvendar os mistérios os quais, para os homens, deveriam se manter inauditos pela eternidade. Apesar do medo de estar sobre a posse daqueles homens, não me esforcei para alterar minha imagem diante deles. Eu sabia desde o início que minha jornada poderia custar a minha vida e sempre estive disposta a seguir até o fim dela. E acredito que graças à firmeza da minha postura diante do perigo, é que o veredito dado a mim fora aquilo que naquele momento, erradamente eu julguei como a maior vitória da minha vida. A líder xamânica decretou que eu fosse levada à caverna para que lá eu pudesse tirar minhas próprias conclusões. Mas a franqueza expressada por ela, ao me dizer que aquele caminho possuía apenas um destino, soou bem parecido com um alerta, que acabei por ignorar graças ao cobiçoso desejo de descobrir algo e grifar meu nome nos anais da história humana. Também me foi dito que a concessão dada à minha ida até a caverna só fora possível graças ao fato de eu ser uma mulher, pois se assim não fosse, meu destino seria semelhante ao dos aventureiros anteriores. Após 2 dias de reabilitação da aldeia, percebi que minhas especulações a respeito daquele povo foram não só precipitadas, como foram também equivocadas. Durante todo o tempo que estive junto daquelas pessoas, fui tratada da melhor maneira possível. Apesar de sempre estar rodeada pelos olhares cuidadosos dos homens, pois de certa forma eu ainda era uma prisioneira, as crianças muito me ensinaram sobre o simples modo de vida seguido por eles. Muito da fauna e flora me foram apresentados, como eu nunca imaginei, e foi impossível não desenvolver apreço por aquela comunidade. Mas quando minhas forças foram devidamente regeneradas graças à boa alimentação e aos intensos rituais regados por ervas medicinais, não tive mais pretextos que pudessem me manter naquele convívio social. Foi então que fui levada ao local mais maldito desse planeta. A tal caverna não era distante da aldeia, permitindo-nos seguir a pé até a sua entrada. Não me espantaria se nos deparássemos com uma sucessão de cadáveres empalados e esqueletos pendurados ao redor da gruta, mas a realidade é que se tratava apenas de uma grande abertura em um paredão de rocha sólida, beirando um pequeno riacho de fluxo calmo. A visão externa remetia à rica simplicidade proporcionada pela natureza, mas essas características eram apenas externas. Antes de entrar por completo, os homens, os quais acredito que estavam ali desempenhando o papel de guardas, nos escoltando, retiraram suas máscaras de ossos e bloquearam seus ouvidos com uma espécie de resina proveniente da mistura de cera de abelha com a seiva de algum tipo de árvore. Depois, depositaram novamente as máscaras em seus rostos. Para não me deixar completamente ignorante sobre aquela ação, a anciã revelou que tal atitude tinha como finalidade, e era também a única maneira, impedir que aqueles homens fossem levados pelos Márvodos, as criaturas que habitavam e nos aguardavam nos confins da caverna. Não levei em consideração aquela forma de amedrontamento, até porque eu precisava tirar minhas próprias conclusões quanto ao que de fato nos esperava no fim da caverna e causava a extinção do sono nas pessoas. Antes de seguir em frente, fui alertada a apagar a minha tocha para entrar. As exalações baforadas pela enorme boca eram explosivas, e o menor contato com o fogo seria capaz de mandar a todos nós para o inferno. Por conta disso, todos mergulharam seus archotes no riacho, para enfim penetrar a escuridão diante de nós. Não creio que haja homem algum nesse mundo capaz de enfrentar uma escuridão daquelas sem sentir medo, ou ao menos respeito, sem que sua mente esteja absorta por algum alucinógeno. Mas afirmo com todas as propriedades
que aqueles selvagens não hesitaram um minuto sequer em seguir em frente. Nossa peregrinação por entre as trevas durou cerca de 40 minutos, e acredito que não teria sido tão ruim se a velha xamã não tivesse cantado durante o tempo todo os malditos dísticos agourentos que cantou. Eu não fazia ideia da finalidade daquela repugnante atitude, mas acredito que tenha ligação com a crença de que aquela lamuriosa cantoria era de alguma maneira capaz de espantar algum mau espírito que pudesse estar nos rondando. Mais uma vez, a incredulidade prevaleceu em meu cerne, pois nem em espírito eu acreditava. Uma das minhas piores tolices. Quando a luz surgiu diante de nós, mostrando-se uma abertura para o fim da caverna, senti certa inquietação por parte dos homenzarrões ao meu lado. Eles pareciam não estarem contentes com o fato de estarmos deixando o breu total para trás. E quanto mais nos aproximamos, mais a inquietação aumentou, tal como se após cruzássemos a fronteira entre a escuridão e a luz, todos seríamos mortos da maneira mais horrível possível. E como reflexo da imaginação dos selvagens, um dos guardas deu meia volta e nos deixou, partindo em uma fuga ritmada pela histeria ocasionada pelo pavor real. Como ação imediata, seus compatriotas urgiram gritos os quais são impossíveis de serem traduzidos por mim, mas dada a forma como foram bradados, só poderiam representar insultos em relação à covardia do fujão. A anciã também o amaldiçoou com algumas palavras de combinações ritualísticas, mas logo insistiu que o covarde fosse deixado de lado, para que assim pudéssemos seguir em frente. Não acreditei que seria possível o mundo esconder um lugar tão prodigioso como aquele da humanidade civilizada. Diante de mim, uma espécie de cordilheira singularmente disforme erguia-se imponentemente. Seria irracional eu dizer que aquela formação era fruto do trabalho humano, pois somente a reserva de Tsana e de Bemaraha poderia fazer jus ao que diante de mim se estendia. A lógica de sua arquitetura era diferente de qualquer padrão já erguido pela humanidade, mas a simetria das suas especulares características fez-me acreditar que, ainda que de maneira bem perspicaz, tal obra não passava de um reaproveitamento humano de uma formação geológica despontada naturalmente ao longo de eras de evolução. Fulgurantes gases pairavam sobre os pináculos de pedra, tais como nuvens avermelhadas a formarem um indefinido aspecto das ondulatus asperatus, e representavam a única fonte de luz naquele ambiente. Essa foi a melhor maneira de descrever os aspectos lá vigentes, mas se essa não for a melhor maneira de descrevê-lo, serei obrigado a afirmar que tal local não é proveniente da Terra. Uma das edificações mais estranhas e singulares daquela furna era uma espécie de torreão pinacular, cujo aspecto fazia muita menção a um templo ou centro religioso. De suas laterais, uma cascata de areia despencava e se atulhava em um montante que crescia só até novamente entrar em alguma das perfurações dispostas no chão. Era como se aquela areia passasse por um ciclo interminável, permitida por alguma ligação pneumática que estava escondida nas entranhas da construção. E o que posso dizer sobre a areia é que ela era negra e perversamente atrativa. Fui retorquida pela xamânica mulher a não me aproximar da areia, pois estaria eu fadado ao sofrimento se eu ousasse tocar nos reluzentes cristais. Me neguei a tocar na areia não pelo aviso dado, até porque não acreditava em maldições, tampouco que uma poderia recair sobre mim por função do mero toque em um punhado de areia. O que me fez não tocar foi entender que minha estada naquele lugar possuía motivações diferentes. Durante nossa longa e delicada caminhada, em meio à estranheza do lugar, constantemente fomos acometidos por vagas e gélidas brisas. Tais sopros possuíam um toque sobrenatural, bastante imponente diante das minhas ideologias científicas e filosóficas, e não raras foram as vezes em que estremeci ao ser confrontada pela certeza de que tudo o que eu entendia poderia ser apenas uma errônea forma de pensar.
Mas ainda que tais incertezas badalassem em minha mente, não pensei em recuar um minuto sequer, nem mesmo com a anciã associando aquelas esquisitices aos tais márvodos. Eu estava disposta a enfrentar todos os demônios do inferno para encontrar as respostas que motivavam a minha presença naquele buraco esquecido pelo tempo, pois eu nutria a ideia de que todo e qualquer medo não passa de um efêmero protesto para desistirmos daquilo que nos torna pessoas mais fortes. Porém, hoje eu entendo e afirmo com todas as propriedades que o medo vai muito além disso e serve até mesmo para nos privar de alguns sofrimentos. Após algumas horas de caminhada, chegamos ao local do meu maior regozijo. Chegamos à prometida árvore de frutos mágicos. A um primeiro momento, não fui convencida de que uma planta de aspecto tão estranhamente decadente pudesse prover os frutos capazes de exaurir a necessidade do sono nas pessoas. Mas após alguns instantes de observação ao redor do lugar, vi que o ermo solo não permitiu o crescimento de nenhuma outra planta. Por isso, se aquela não fosse a árvore que estávamos procurando, não seria nenhuma outra. Mas passado algum tempo, eu já possuía a certeza de que aquela era a real motivadora da excursão, e tal certeza foi possível graças à atitude tomada pelos selvagens. Mais uma vez, a anciã proferiu uma dezena de palavras incompreensíveis, mas dessa vez o fervor de suas articulações foi fugaz, ao ponto de me fazer acreditar que ela estava venerando aquela planta ou entregando sua própria alma, pois a velha se atirou no chão como se quisesse se fundir a ele, em respeito à presença diante dela. Os guardas fizeram o mesmo, mas não disseram uma só palavra. A consternação que me acometera não me permitiu mover um só músculo, mas ainda que eu pudesse, tenho certeza de que manter-me-ia impassível e não me ajoelharia diante de uma planta. Quando se ergueu, a mulher recolheu um dos frutos da estranhíssima árvore, e tal ação gerou em mim a repulsa mais infernal que já havia sentido até aquele momento. Ao ser extraído do seu talo, o fruto liberou uma viscosidade escarlate que muito fazia jus ao mais saudável e vigoroso sangue, e para acreditar que aquilo não era a fonte da vida que corria em minhas veias, desviei minha imaginação para ocasiões mais memoráveis de minha vida. Contudo, nem isso fora capaz de anular meu olfato, o qual também captou o hediondo cheiro de sangue fresco. As próximas ações da senhora trouxeram-na para mais perto de mim em uma investida febril e de caráter suspeito. Suas mãos asquerosas estendiam o fruto na altura da minha boca, e seu senho expressava uma desumanidade ainda não experimentada pelos meus olhos. Aterrorizada pelo aspecto diabólico da ocasião, tentei me afastar, mas graças à truculenta forma como fui segurada pelos guardas, nada pude fazer em minha defesa. Sem que eu pudesse impedir, tive meus braços segurados, minhas pernas bloqueadas e minha boca violentamente aberta. Até tentei morder os dedos que escancaravam o meu maxilar, mas após alguns socos no estômago, puxões de cabelo e fortíssimos tapas no rosto, sucumbi ao desejo dos meus capturadores e tive o fruto enfiado goela abaixo. E quando meus dentes penetraram a ranhosa carne do fruto, de imediato fui tomada por uma sucessão de ataques catapiléticos, os quais me forçaram a regurgitar violentos jatos de um espumante líquido vermelho. Imediatamente após ter os lábios tocados pelo fruto, um caleidoscópico confronto de realidade e fantasia chocou-se contra mim, arrastando-me para uma esfera completamente divergente dos conceitos de realidade e possibilidade. Gritos e lamentações vinham de todas as partes. Odores acres brotavam de um pântano que mergulhava meus pés, e grotescas anomalias infestavam o tenebroso céu em um festim de bater de asas. De imediato,
associei aquelas bestialidades aladas aos tais márvodos descritos pela maldita anciã, mas logo deixei tal devaneio escapar. O sofrimento vinha de todas as partes, e nada que não fosse loucura podia ser encontrada naquela sucursal do inferno. Aquele era um vale umbralino, onde a miséria havia se instalado não somente nas construções, mas principalmente nos homens, os quais pouco possuíam de homens, e muito de frangalhadas figuras prostradas. Esses infaustos mergulhavam seus semblantes chorosos nas palmas de suas mãos, como se toda a esperança tivesse sido exaurida de suas vidas. Se não aquele, acredito que não existam lugares capazes de fazer com que a riqueza seja mensurada a partir da qualidade da lama com a qual você pode matar sua sede ou se banhar, pois intensas labaredas elevavam-se tais como uma floresta adensada pelos séculos de indômito crescimento, expurgando tudo em seu caminho. Errei por aquele lugar por um bom tempo e me deparei com as mais cristalinas formas de sofrimento, mas também encontrei valiosíssimos conhecimentos dispostos nas ruínas por onde passei. Esculturas de seres disformes remetiam a um passado longínquo de pérfidas adorações. Também encontrei escrituras que misteriosamente fui capaz de traduzir, as quais falavam sobre uma rica sociedade que só prosperou após entender a necessidade da retratação com todos os seus artistas, os quais em seu tempo foram ignorados, insultados e até taxados de loucos, mas que póstumamente tiveram suas genialidades expostas ao mundo. As mesmas inscrições revelaram-me o nome do decadente lugar, Necrodúlia, o país perdido dos decadentes. Sua criação se deu quando todos os renegados do céu descobriram a injustiça cometida contra Eva, quem foi torturada e obrigada por Adão a provar o fruto, o qual ele não teve coragem de experimentar. E naquelas ruínas estava escrito: ainda que o ávido desejo em saborear o fruto o corroesse dia após dia, Adão preferiu usar de sua força bruta para obrigar Eva. Dessa maneira, sua obediência se manteria intacta diante dos olhos do Criador, que estava voltado para outras tarefas naqueles dias. Tais palavras resumem a informação que lhe dei. Quando minha caminhada se tornou impossível graças ao peso adquirido tanto pelas minhas pernas quanto pelas minhas pálpebras, resolvi recostar-me em um amontoado de podridão para descansar, e assim que fechei os meus olhos em Necrodúlia, os abri no vilarejo dos selvagens que me acolheram anteriormente. E eu, por conta de ser uma mulher tão indiferente ao sofrimento alheio, pouco chorei em minha vida. Tamanha fora o onírico sofrimento com o qual me deparei, que acordei completamente ensopada por gotas de suor, lágrimas e sangue. Ao meu redor, todas as pessoas jaziam terrivelmente mortas, brutalizadas por alguma força inominável e de perversões indizíveis. Diante da bizarria a qual eu me encontrava, fui acometida pelo maior terror de toda a minha vida, e em minhas mãos descobri a causa de toda aquela hediondez. Fui eu a responsável por todas aquelas mortes, e isso se repete todas as vezes que fecho os meus olhos para dormir. Meus sonhos arrastam minha versão protoplasmática de volta à Necrodúlia. Contudo, meu corpo é dominado pelos márvodos e sujeito aos desejos desses demônios. Desde então, sempre que durmo, acabo por acordar entre corpos e destruição. E afirmo que se agora tentas palpitar em minha sina, acreditando que o melhor que eu poderia fazer seria arrancar a minha própria vida, digo-lhe que não tens ideia do quão diabólicas são as minhas possessões, pois ainda que eu quisesse findar essa maldita existência, muitas das minhas faculdades físicas também são dominadas por esses demônios enquanto estou acordada. Espero que algum dia alguém possa dar fim a essa maldição, pois sou eu a responsável pela morte de muitos entes queridos, inclusive do meu próprio pai.
Essa chaga já se arrasta por alguns séculos, e por isso afirmei que existem boas chances de eu ser a responsável por alguma das desgraças de sua vida, pois se você tem algum parente ou conhecido que misteriosamente desapareceu, acredito que eu tenha, mesmo que em partes, responsabilidade sobre isso. Muitos dizem que quando dormimos, voltamos às nossas verdadeiras pátrias, onde o descanso ou tormento eterno da morte nos reservará a eternidade. Espero que isso seja a maior mentira já contada, pois se assim o for, quando eu morrer, voltarei para a terrível morada dos decadentes, e de lá jamais poderei sair. Temo eu que após a minha morte, minha existência terá continuidade na tétrica, infame e lodosa necrodúlia,